Vivemos num mundo em que não há espaço para segundas chances. Poucos prestam atenção no segundo lugar ou mesmo lembram do vice-campeão do último campeonato. Você já se sentiu assim? Pergunta se ainda há tempo, se a oportunidade perdida pode voltar, ou mesmo se poderemos um dia ser felizes novamente. Este vídeo fala sobre isso, sobre segundas chances. Você precisa de uma? Não existem muitas segundas chances por aí. No mundo atual, impera a necessidade do hoje e do agora, característicos da geração fast food. As pessoas não têm mais paciência, e a arte de esperar há muito parece ter sido esquecida. Quantas vezes passamos por isso? Quando fomos deixados de lado na escolha do time da escola, quando fomos trocados por alguém mais novo, mais forte, mais rápido, ou talvez por motivos que nos são desconhecidos. O fato é que enfrentamos situações assim. Toda nossa esperança parece se esvair pelos nossos dedos. Não há luz no fim do túnel e nenhuma opção parece ser viável. O que fazer? Existe algo em que possamos depositar no nosso coração? Existe a possibilidade de recomeçar? Dentre tantas preciosidades existentes nas Escrituras, há uma que deve sempre estar diante de nós. Agora faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:15. Isso não é reconfortante? Saber que nossos fracassos não são fatais e uma sentença, e que onde há ruínas uma nova vida pode brotar? Quais são as segundas chances que você precisa hoje? Um dos apóstolos de Jesus, Pedro, sabe muito bem o que é ter uma segunda chance. Seu temperamento impetuoso o tornou um dos principais apóstolos, fazendo parte do círculo mais íntimo de Cristo. Momentos antes de sua prisão, Jesus revela a seus discípulos que eles iriam o abandonar, e mais tarde, após a ressurreição, os encontraria. E quem toma a palavra? Pedro, que afirma: "Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem." Marcos 14:29. Podemos imaginar Pedro batendo no peito, afirmando estas palavras: "Jesus, eu não sei dos outros, mas pode contar comigo, eu nunca vou te deixar." Fazemos isso, não? Com mais frequência do que gostaríamos de reconhecer. Julgamos os outros a partir de um ponto de vista, nosso ou externo, e comparando-nos com os outros, dizemos: "Eu não seria capaz de fazer isso, ou falar aquilo, ou agir assim. Sou bom demais, para isso eu tenho a força e a vontade para me manter firme. Nunca vou vacilar." Afinal de contas, sempre há alguém pior do que nós. Você já se sentiu assim? Blindado contra o fracasso, autoconfiante, certo de sua capacidade? Então acontece o tropeço. Falhamos miseravelmente em nossa atitude. Tropeçamos em nossa própria bravata. Em seguida, com Jesus já preso, encontramos Pedro ao lado de João dentro do pátio da casa de Caifás. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Lucas 22:55. Os acontecimentos então se desenrolam de uma forma dramática. Por 3 vezes, as pessoas ali presentes apontam para Pedro, dizendo que ele era um dos discípulos. E em todas elas, Pedro nega a afirmação, chegando mesmo a amaldiçoar-se. "Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade." Marcos 14:71. O golpe final veio quando, após negar ser um dos discípulos pela 3ª vez, seus olhos encontram os de Jesus. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: "Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece." Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Lucas 22, versos 61 e 62. O texto grego aqui usa a expressão picros, que traz a ideia de uma dor aguda, dura e fatal. O que você sentiria no lugar de Pedro? Talvez você não se veja desta forma, mas quantas vezes fracassamos naquilo que garganteamos como vitória? Como Pedro, batemos no peito e dizemos: "Pode deixar comigo, eu nunca vou fazer isso, ou voltar àquele lugar, ou falhar com você novamente, foi a última vez." E os discursos são os mais variados, porém a tônica é a mesma. Somos confrontados com nossas próprias palavras, e a realidade às vezes é dura demais. Tão dura que nos faz querer voltar atrás, desistir de tudo e aceitar a derrota. É interessante analisar as derrotas que sofremos. Somos derrotados pelo tempo, por pessoas, situações, mas a pior de todas é quando o inimigo somos nós. Aqui a força de muitos desaba e com Pedro foi assim. Como você está hoje?
Há algum obstáculo que o impede de acessar a graça de Deus? Lembra-se o que Pedro fazia antes de seguir a Jesus? Ele era pescador. E após todos estes acontecimentos, onde o encontramos? Veja, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você. Disseram eles. João 21, versos 2 e 3. Pedro volta a pescar. Obviamente não há mal algum nisso, mas é interessante como Pedro age após o fracasso. Volta à antiga vida. Tenha em mente que Jesus já havia ressuscitado e aparecido a eles, mas de algum modo isso parece não motivar a Pedro a perseverar e a pregar a ressurreição do Mestre. Observe como o fracasso tem o poder de, mesmo presenciando um milagre, nos deixar abatidos e derrotados. É impressionante como ficamos insensíveis às boas novas quando estamos assim. Então a intervenção divina acontece. Quando algumas das mulheres que haviam se tornado discípulas de Jesus vão ao sepulcro, encontram dois anjos que, proclamando a ressurreição de Jesus, mandam um recado aos discípulos. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Marcos 16, 7. Viu a ênfase ali? Havia um recado especial a ele, e o milagre estava prestes a acontecer. Deixe agora que o texto fale por si. Acompanhe. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. João 21, versos 5 ao 9. Impressionante! Os mesmos elementos encontrados na ocasião da negação de Pedro. Uma fogueira, uma roda de pessoas e Jesus. Agora ele estava ali. E o final do diálogo com Pedro é: segue-me, verso 19. Uma segunda chance. Não é todo dia que você ganha uma segunda chance, e Pedro sabia disso. Quando soube que era Jesus, mergulhou nas águas frias do Tiberíades e não apenas nadou até a praia, mas entregou-se de tal maneira que marchou valentemente até Roma, pregando o Evangelho e morrendo crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como o Mestre. Uma segunda chance. Não é todo dia que você encontra alguém que lhe dê uma segunda chance. Muito menos alguém que faça isso todos os dias. Mas em Cristo encontramos ambas as pessoas e encontramos segundas chances. Creia e desfrute de tudo que Cristo tem para você.